Oi, pessoal! Continuando a falar sobre a proteção de elementos do sistema elétrico de potência, hoje nós vamos estudar a proteção de geradores. Sabemos que os geradores são máquinas de grande importância dentro do sistema elétrico de potência. E a sua falha ou a saída de forma indevida acaba causando graves consequências no sistema elétrico se não houver uma geração disponível que possa substituir essa unidade que ocorreu o defeito. Como estão sujeitos a vários tipos de problemas, vários tipos de defeitos, o gerador é o elemento com maior número de falhas de um sistema de potência. Seu esquema de proteção deve sempre abranger um grande número de falhas possíveis, tomando muitas vezes complexo o sistema dotado. Porém, esses esquemas de proteção de rede de suprimento às cargas devem ser simples e de alta confiabilidade, porque a atuação de proteção de forma indevida, de forma indesejada, pode trazer consequências tão graves quanto um sistema, uma falha de geração. Os dispositivos de proteção de geradores síncronos têm que atender dois requisitos. Primeiro é evitar a ocorrência de defeitos e, caso ocorram, minimizar os danos decorrentes desses defeitos. Assim, por exemplo, na ocorrência de um defeito entre duas espiras de um enrolamento, o dano deve sempre ficar contido, ficar limitado dentro dessas bobinas, com a intervenção segura do elemento de proteção. No caso da proteção não atuar adequadamente, essa pequena avaria vai se estender às outras bobinas de forma a culminar um dano de natureza irreversível, destruindo completamente a minha máquina síncrona. Tão importante quanto estudar a proteção dos geradores é estudar quais os tipos de falhas que esses geradores estão susceptíveis, para então utilizar o elemento de proteção para remover essas falhas. A lista de fatores que podem causar falhas na unidade de geração é bastante grande e aqui ela é sumarizada. A primeira falha que nós vamos falar aqui é a respeito das falhas construtivas e de materiais. Então podem ocorrer falhas nos materiais isolantes e não isolantes dentro do meu gerador. Pode também ocorrer o envelhecimento precoce ou não dos enrolamentos. Também pode acontecer, uma vez que é uma máquina rotativa, pode acontecer a introdução de corpos estranhos no interior do gerador, que normalmente ocorre com a presença de ambientes poluídos. Essas falhas podem ter também origem externa, que não estão diretamente conectados ao corpo do meu gerador. Então pode acontecer uma sobrecarga contínua, uma sobrecarga elevada durante um tempo excessivo. Isso não está ligado diretamente ao gerador, mas sim mais relacionado à minha carga. Podem ocorrer curtos-circuitos nas linhas de transmissão logo em seguida do transformador. Pode ocorrer uma rejeição de carga, e, consequentemente, uma elevação excessiva da velocidade do meu gerador. As sobretensões de origem atmosférica ou também de manobra podem fazer com que a tensão nos enrolamentos, caso não tenha um para-raio bom, pode acontecer da tensão ultrapassar o valor que a suportabilidade elétrica dos meus materiais isolantes dentro do meu gerador, fazendo com que surjam curtos-circuitos dentro da minha máquina. Pode acontecer a perda de excitação, por problema na excitatriz, e finalmente podem ocorrer desequilíbrio de carga entre as fases, ocorrendo consequentemente o surgimento de correntes de sequência negativa. Outra falha externa é a perda de sincronismo, uma vez que esse meu gerador está conectado em paralelo com as demais máquinas do sistema. Pode também ocorrer a vibração do eixo do conjunto máquina primária gerador, gerado com algum problema referente à turbina. Pode acontecer uma temperatura elevada, deficiência do meio refrigerante e instalação do gerador em superfície inadequada. Em relação a origens internas de curto-circuito, esses curtos podem ocorrer tanto no rotor, quanto no estator, quanto nos circuitos terminais. A origem dos equipamentos agregados também vão influenciar nas falhas e, consequentemente, na proteção desse meu gerador. Podem ocorrer curto-circuito nos transformadores de corrente, nos TPs,
Também pode acontecer um curto-circuito no transformador, elevador, no serviço auxiliar e defeito na máquina primária, ou a minha turbina que vai tocar o meu gerador. Sabe-se que o gerador pode ser acionado por diferentes tipos de máquinas primárias. Porém, a cada tipo de máquina primária deve corresponder um projeto do gerador e, consequentemente, vamos ter projetos diferentes de proteção dessas máquinas primárias. As máquinas primárias mais usuais são a turbina hidráulica, turbina a vapor, turbinas a gás natural, motor a óleo diesel ou a gás natural e turbinas eólicas. Aqui é apresentado algumas turbinas hidráulicas, sendo aqui a primeira, na parte superior esquerda, a turbina do tipo Pelton. Na parte inferior esquerda nós temos a turbina do tipo Francis, que é a mais utilizada dentre as turbinas hidráulicas. E finalmente nós temos aqui à direita a turbina do tipo Kaplan, onde existe o controle das pás, né, desse meu tipo de turbina. Aqui é apresentada uma turbina a vapor com seus vários estágios, onde a cada estágio é retirada uma grande parte da potência desse meu vapor, né, que é por meio da potência térmica. Aqui é apresentada uma turbina a gás. Essa turbina a gás ela é parecida com uma turbina de avião, onde é injetado gás nessa turbina e é queimado. A queima desse material é feito dentro da turbina. Aqui é um motor, um conjunto, na verdade, um conjunto motor-gerador, onde esse motor é alimentado a diesel e ele é bastante empregado em locais onde não há acesso a outro tipo de geração. Aqui é apresentada a turbina eólica, que é aquelas grandes pás, como na forma de cataventos, que absorvem a potência do vento. Assim como na proteção dos transformadores, o número de funções de proteção adotadas é uma questão sempre técnico-econômica. Uma orientação básica quanto às proteções adequadas a serem empregadas nessas máquinas, de acordo com a potência, são indicados aqui nessa tabela de baixo. Então, por exemplo, para geradores na faixa de 100 kW a 500 kW, se emprega, né, a unidade 50, 51, a unidade de sobretensão, temperatura elevada e sobrevelocidade. Já em grandes transformadores, grandes geradores, né, com potências ali de 50 MB para cima, nós observamos, além dessas, o emprego de relés diferenciais, perda de sincronismo, perda de estação e subfrequência, além de vários outros tipos de proteção. Aqui está mostrado um esquema de um gerador com várias funções de proteção associadas a ele. Então, podemos observar aqui a presença de relé 50-51 de sobrecorrente, né? Também relés 87, relés diferenciais, relés direcionais 67, unidade de desequilíbrio e assim por diante. Passamos agora a estudar a proteção diferencial de corrente. A proteção aplicada ao gerador ela tem o intuito de reduzir os danos internos à máquina, principalmente causado por defeitos bifásicos, né, fase-fase, assim como defeitos à terra, né, curtos-circuitos monofásicos. A sua aplicação é bastante semelhante àquela proteção dos transformadores de potência. O sistema de aterramento do neutro é importantíssimo para a aplicação do relé diferencial. Então, a partir de agora, algumas considerações vão ser feitas na aplicação desse relé de acordo com o tipo de aterramento. Na proteção diferencial dos geradores, não se deve considerar a corrente de magnetização como é considerado lá nos transformadores de potência. Isso porque não existe essa corrente durante a energização do meu gerador. Durante a energização do transformador, essa corrente é necessária para a formação dos campos magnéticos, né, devido à presença do ferro. Já nos geradores, esse campo é formado pela corrente de excitação que vem da excitatriz. É importante ressaltar a importância do relé diferencial, uma vez que defeitos internos dos geradores normalmente se iniciam com correntes fase-terra, que são menores, e depois elas vão se alastrando e acabam evoluindo para os demais enrolamentos, formando até curtos-circuitos trifásicos.
Para defeitos externos ao gerador, quando ele está operando em condições normais, ou seja, não existe nenhuma falta interna, as correntes que circulam nos transformadores de corrente que são instalados na entrada e na saída da máquina são praticamente iguais, uma vez que não há diferentes níveis de tensão, não vão ter correntes diferentes que giram, né, que circulam no secundário dos meus TCs. Deve-se observar, no entanto, que as correntes no secundário dos TCs podem variar para a mesma corrente no primário, em virtude dos erros intrínsecos desses meus TCs. Não é possível utilizar a proteção diferencial em geradores ligados em delta, uma vez que não é possível ter acesso ao neutro, porque a conexão é realizada em triângulo. Então, nesse caso, deve-se empregar a proteção de sobrecorrente, né, com unidades 50-51, como é mostrado aqui nessa figura. Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela com neutro acessível, é possível utilizar a proteção diferencial para o neutro a partir do condutor que está conectada à Terra. Então, se a conexão é feita internamente, a conexão estrela é feita internamente, somente com um TC no neutro é possível, né, utilizar esse TC para alimentar o meu relé 87. Já na parte da armadura, né, da parte que vai para a carga, nós podemos observar que são utilizados 3 TCs para alimentar o meu relé 87. Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela com neutro não acessível, não é possível utilizar a proteção diferencial. Nesse caso, deve ser empregada a proteção de sobrecorrente 50-51. Essa condição é semelhante lá aos minha conexão do tipo delta. Quando os enrolamentos dos geradores estão conectados em estrela e eu tenho acesso aos 3 terminais do fechamento em estrela, a proteção deve ser tomada individualmente por fase. Então, ao invés de utilizar somente um TC no meu neutro, eu vou utilizar aqui, antes de fechar o neutro, o ponto do neutro aqui, como é indicado, antes disso eu vou utilizar 3 TCs para alimentar o meu relé 87. Quando o ponto de neutro da estrela está aterrado sob uma baixa impedância, pode-se utilizar a proteção diferencial considerando a impedância do aterramento. Em muitos casos, deve-se conectar o ponto do neutro da estrela à Terra sob uma alta impedância. O uso da impedância de aterramento elevado tem alguns objetivos. Um deles é reduzir a corrente de defeito monopolar para obter melhores condições de seletividade dos meus relés. Sabemos que a corrente de curto-circuito monofásica, ela necessariamente circula pelo neutro. Então, se eu inserir uma impedância de neutro, eu vou reduzir a corrente de curto-circuito monofásica. Também é interessante reduzir a corrente de defeito monopolar para obter menores esforços dinâmicos e menor capacidade técnica dos equipamentos. E, finalmente, a impedância de aterramento elevada acaba reduzindo os danos internos ao gerador. Vamos aqui analisar algumas situações. A primeira situação é caso eu tenha um ponto de neutro aterrado diretamente ou aterrado com uma baixa impedância. Nesse caso, se a corrente que flui para a Terra for inferior à corrente nominal do gerador, é necessária a instalação de uma proteção direcional de terra. A sensibilização do relé pode ser realizada por um TC instalado no neutro, uma vez que eu tenho uma baixa impedância e, consequentemente, eu tenho uma corrente circulando nesse neutro. Notem aqui que é empregada, então, a sensibilização do meu relé 87 por meio do meu relé direcional, uma vez que a minha corrente monofásica é menor que a corrente nominal. Aqui, como eu tenho acesso neutro e a impedância ou a reatância de aterramento ela não é muito pequena, eu consigo instalar aqui um TC para sensibilizar esse relé diretamente no neutro. Tomamos agora como exemplo a situação 2. Nesse caso, os geradores são conectados em estrela com ponto de neutro aterrado sobre alta impedância ou completamente isolado. Se a corrente que flui para a Terra for inferior à corrente nominal do gerador, é necessário que a instalação
seja realizada a instalação de uma proteção direcional de terra, assim como no caso anterior. Nesse caso, a sensibilização do relé é realizada por um TP e não TC. Só aí o TP é instalado nas fases do gerador, uma vez que não existe circulação nenhuma de corrente no neutro. Aqui então é apresentado o meu relé direcional para sensibilização do meu relé 87 e a polarização é feita por meio de um TP. Esse meu TP ele é conectado nas fases, nas 3 fases do meu gerador. Pode-se também conectar vários geradores em bloco ao ponto de terra único. É comum a utilização de proteção diferencial envolvendo diretamente o conjunto transformador-gerador. Como foi dito anteriormente, pode ser utilizada uma impedância de aterramento utilizando uma resistência ou uma reatância para limitar a corrente que passa pelo neutro, consequentemente o curto-circuito monofásico. Também é possível utilizar um transformador de potencial conectado a um relé de tensão. Nesse caso, pode-se considerar que o ponto de neutro do gerador está isolado da terra. Essa figura apresenta o aterramento do meu gerador utilizando um transformador. Notem aqui que não existe nenhuma conexão elétrica direta com a terra. Já foi estudado anteriormente que o relé diferencial ele é obtido, a sua atuação ou não, por meio da corrente de operação e a corrente de restrição. Com essas duas variáveis, nós utilizamos uma declividade da reta para separar a área de atuação e não atuação. Também deve-se levar em consideração os erros intrínsecos dos TCs que são utilizados tanto no neutro quanto nas fases desse gerador quando se utiliza o relé diferencial. Então, eu vou pegar os erros gerados lá pelos meus TAPs quando se utiliza os relés de indução e também nós vamos somar esses erros com os erros dos transformadores de corrente. Passamos agora a falar da proteção contra faltas na rede elétrica. A proteção de sobrecorrente 50-51 nos geradores não oferece normalmente uma segurança e confiabilidade necessários, sendo considerada normalmente uma proteção de retaguarda. Entretanto, se o gerador não possui neutro acessível e não há transformadores de corrente de proteção incorporados a esse neutro, não é possível instalar a proteção diferencial. Então, nesse caso, a proteção de sobrecorrente acaba assumindo um papel de importância fundamental contra sobrecargas e também curtos-circuitos. Podem ser utilizados relés de sobrecorrente de tempo inverso ou de tempo definido. Normalmente são utilizados relés de sobrecorrente temporizados com restrição de tensão, que é chamado relé 51V, que devem ser coordenados com os relés de sobrecorrente instalados a jusante do gerador. Cabe destacar aqui que um ajuste muito baixo da corrente de acionamento desse meu relé de sobrecorrente poderá fazer com que o meu relé atue intempestivamente quando o gerador opera em uma sobrecarga consentida. No entanto, se a corrente de acionamento relé de sobrecorrente for ajustada para um valor muito alto, ele acaba não atuando durante um defeito na rede. Assim, os relés de sobrecorrente utilizados no circuito de saída dos geradores devem ser proteção de retaguarda dos relés de proteção das linhas de transmissão e dos relés de proteção dos barramentos da subestação. É importante ressaltar que os ajustes da unidade de sobrecorrente convencional são idênticos àqueles já apresentados nas aulas passadas e aqui nós não vamos mais repeti-los. Para que o relé de sobrecorrente possa atender às necessidades de proteção dos geradores, é necessário que seja agregada a ele uma unidade sensível à tensão, que é o nosso 51V, entre as fases que faça restrição à atuação do relé em condições de sobrecarga admitida, onde a tensão da rede é igual ou muito próxima da tensão nominal. Já no caso de defeito, a queda de tensão é significativa, então eu tenho que tornar o meu relé mais sensível. Portanto,
Caso ocorra um defeito próximo aos terminais do gerador, onde a tensão é muito próxima de zero e a corrente de defeito alcança um valor inferior à corrente de acionamento da minha unidade 51 convencional, o que vai retirar esse meu gerador, retirar essa minha falta, vai ser a minha unidade 51V. Portanto, esses relés dependentes da tensão podem ser utilizados com duas diferentes formas operacionais. O primeiro deles é o relé de sobrecorrente temporizado de fase controlado por tensão e o outro é o relé restringido por tensão. Quando estamos falando da unidade controlada por tensão, a unidade de sobrecorrente 51 somente é ativada quando a tensão cair para um valor igual ou inferior ao valor ajustado do relé. A tensão é ajustada para o nível que se deseja garantir que não haverá operação indevida. Já nas unidades restringidas por tensão, nesse caso, a unidade de sobrecorrente sempre vai ficar ativada, porém, a sua sensibilidade vai variar continuamente com a tensão. Então, ela é maior à medida que a tensão vai diminuindo, como se pode perceber na tabela que vai mostrar a seguir. Podemos observar aqui que, para uma tensão nominal igual a 100%, nós podemos observar que o meu relé 51 vai ser ativado com uma corrente de ajuste igual a 100% da corrente que foi inserida no relé. Já, por exemplo, para uma tensão de 25%, somente com 25% da minha corrente de ajuste, como se eu pegasse a corrente normal e dividisse por 4, eu vou obter a sensibilidade da minha unidade 51. Passamos agora a estudar a proteção contra cargas assimétricas, função 46. Sabe-se que o rotor de um gerador pode sofrer um aquecimento inadmissível quando o estator está submetido à componente de sequência negativa. Essa componente de sequência negativa vem justamente do desequilíbrio da carga elétrica que o meu gerador está alimentando. As componentes de sequência negativa acabam induzindo correntes no rotor de sequência de fase contrária. Então, eu tenho sequências geradas normais, sequência positiva, que é uma corrente normal, e temos, devido à presença de carga desbalanceada, o surgimento de correntes que giram no sentido oposto. Isso gera graves consequências para o meu conjunto motor-gerador, como, por exemplo, a vibração. No caso de ocorrência de queima de fusível, também acaba acontecendo um desequilíbrio muito grande. Denomina-se fator de assimetria, o que eu chamei aqui de lambda, a essa relação, que é a corrente de sequência negativa dividido pela corrente nominal do meu gerador. Com uma assimetria muito grande, o meu gerador acaba sobreaquecendo e fazendo com que o meu gerador se deteriore. Para proteger o gerador, deve-se utilizar um relé de tempo inverso alimentado por um filtro de sequência negativa. Deve-se ajustar a curva tempo corrente do relé ligeiramente abaixo da curva de aquecimento do rotor, como é apresentado aqui na figura. Temos aqui em 2 a curva de aquecimento do rotor e em 1 a curva de ajuste de tempo inverso. Normalmente se ajusta o tempo de atuação do disjuntor a aproximadamente 10 segundos, a fim de evitar desligamentos indesejados do gerador. Então, se o meu gerador está submetido a um desequilíbrio acima de 10 segundos, eu preciso retirá-lo do sistema. A corrente de sequência negativa pode ser ajustada com valores entre 10% e 30% do valor de corrente de sequência positiva. Também pode-se determinar o tempo máximo que o rotor suporta a corrente de desequilíbrio através da integral de Joule. Ou ainda, a integral de Joule pode ser feita dessa forma, K igual a I² vezes T. Essa forma normalmente é mais utilizada por ser mais simples. K é a constante que depende do tipo das condições de operação do gerador e normalmente são utilizados os seguintes valores. Para geradores conectados a turbinas a gás ou vapor, K igual a 30. Para geradores conectados a turbinas hidráulicas, nós utilizamos normalmente um K igual a 40.
e N é a corrente de sequência negativa em amperes, e T é o tempo de duração da corrente de desequilíbrio. Portanto, nós podemos encontrar o T dividindo o K, de acordo com as condições já mostradas anteriormente, e dividir por I, a corrente de sequência negativa, ao quadrado. Aqui é apresentado como é feita a conexão do relé 46. É simplesmente por meio de um TC, e esse TC ele vai alimentar minha unidade 46. Passamos agora a estudar a proteção contra perda de excitação. As excitações mais modernas são aqui descritas. A primeira delas é o sistema de excitação sem escovas, também chamado de sistema brushless. Ele utiliza geradores de corrente alternada, né? São também máquinas síncronas, como excitatrices, e por meio de um sistema de diodos girantes, não são utilizadas o sistema de anéis deslizantes e escovas. Temos também o sistema de excitação estático, onde são empregadas chaves estáticas, não são empregados elementos rotativos como os demais sistemas de excitação, e, portanto, eles estão menos susceptíveis a defeitos no caso, né, de perda de excitação. Em operação normal, o sistema de excitação tende a garantir a tensão nos terminais do seu gerador. Portanto, né, ele é controlado pelo meu AVR, meu regulador de tensão, e eles mantêm a tensão em mais ou menos 0,5% da tensão nominal. O grande problema da perda de excitação é que, no caso da remoção dessa minha excitação, o meu gerador não sai da rede, ele não é desligado, ele simplesmente se transforma em um gerador de indução. Isso faz com que ele solicite uma potência reativa elevada do sistema, né? Fazendo com que surjam sobreaquecimentos significativos nos enrolamentos da máquina. Durante a perda de excitação, o estator acaba absorvendo uma corrente que chega a 5 vezes a sua corrente nominal. Ela tem um forte componente reativo e acaba causando um sobreaquecimento no estator. O rotor também é submetido a um forte aquecimento devido ao desequilíbrio magnético que acaba ocorrendo. Portanto, em condições de perda de excitação, esse gerador deve ser desligado para que não sofram sérias avarias. Como o fluxo de corrente é invertido, a proteção adequada vem com o uso de relé direcional de sobrecorrente. Essa proteção protege tanto o estator quanto o rotor. Nessa condição, pode haver uma redução na tensão, provocando instabilidade no sistema em qual o gerador está conectado. Para a proteção de perda de excitação, os seguintes relés podem ser utilizados: o relé de subtensão, função 27, o relé de distância do tipo Mohr, função 21, e o relé direcional 67. Um fenômeno em que se deve proteger o gerador é a motorização desse equipamento. Normalmente, isso está associado à falha de acionamento da máquina primária. Então, se uma turbina a gás natural acoplada a um gerador, ele pode acontecer de ter o seu fornecimento de gás cortado repentinamente e o fechamento, ou, por exemplo, o fechamento intempestivo da válvula da rede de suprimento de gás. Esse motivo pode acontecer nas turbinas de vapor, né, quando corta o suprimento do vapor. Com menor possibilidade, normalmente, a ocorrência em turbinas hidráulicas. Uma vez que não existe nenhum suprimento energético da máquina primária, esse meu gerador passa a funcionar como um motor síncrono, acionando agora a máquina primária, fazendo o sentido contrário. Além do aquecimento do gerador, os danos podem ser maiores na máquina primária, e o seu fabricante deve informar o tempo máximo de suportabilidade de motorização. A proteção contra a motorização do gerador, que também é conhecida como proteção antimotorização, é extremamente importante, principalmente nos casos de turbinas hidráulicas, porque caso ocorra um baixo fluxo de água, isso pode ocorrer um processo de cavitação da minha turbina hidráulica. A potência necessária para a motorização normalmente varia entre 0,3% e 2% da potência nominal ativa do gerador, e sempre ocorre quando o torque fornecido ao eixo do gerador pela máquina primária for insuficiente para suprir as suas perdas.
Consequências graves ocorrem nos grupos motor geradores a gás, a óleo diesel e a óleo combustível quando se estabelece esse processo de motorização. Isso acaba resultando no surgimento de fogo ou mesmo na ocorrência de explosão do motor devido ao combustível que não é queimado. A proteção indicada para essa situação é o relé direcional de potência, função 32G. Tratando-se de um fenômeno simétrico, a proteção pode ser realizada em somente um relé direcional de potência inversa, ajustado ali no valor de aproximadamente 1 a 5% da potência nominal ativa, com retardo de 2 segundos. Em alguns casos críticos de variação acentuada da carga, para evitar o desligamento intempestivo, que acontece geralmente em situações de oscilação grande na rede, pode-se adotar um ajuste de até 10%. Nesse diagrama, nós podemos observar a presença dos nossos relés 67 para proteção anti-motorização. Notem aqui que foi utilizada somente uma fase, um TC aqui de corrente para a minha sensibilização do meu relé 67, lembrando que a sua conexão está feita em quadratura, em que meu TC funciona como minha corrente de operação e o meu TP ele vai pegar a tensão das fases opostas, né? Fazendo a conexão em quadratura, 90 graus. Vários fatores podem levar à sobretensão da minha máquina, como, por exemplo, erros de operação ou falha no regulador de tensão. Processos de rejeição de carga também podem ocasionar esse surgimento de sobretensão. Quando se tem uma sobretensão acentuada, o principal equipamento que vai atuar de prontidão é o regulador de tensão, que vai diminuir a excitação da minha máquina. Adicionalmente, utiliza-se um relé de sobretensão de ação temporizada, caso essa minha tensão ultrapasse 110% da tensão nominal. Claro que é temporizado e normalmente eu temporizo com um valor de 10 segundos. Já a unidade instantânea, né, que vai atuar de forma pronta, ela vai ser ajustada para uma sobretensão de 130% a 150% da tensão nominal. O relé de sobretensão deve ser alimentado por um transformador de potencial exclusivo para ele, além de uma fonte diferente da utilizada para alimentar o regulador de tensão, já que o relé de sobretensão funciona como retaguarda do regulador de tensão. No caso de falha dessas fontes, eu não vou fazer com que eu tenha problema nas duas unidades. Esse diagrama apresenta o meu relé de sobretensão, onde ele é alimentado por TP na conexão delta aberto. Sabe-se que, na ocorrência de uma rejeição de carga muito grande, o meu gerador tende-se a acelerar, uma vez que diminuiu-se o contra-torque elétrico dessa minha máquina síncrona e o torque mecânico que vem da turbina permanece constante. Então, esse balanço de torques ele acaba sendo destruído, o torque mecânico acaba vencendo, fazendo com que a minha máquina síncrona acelera. Com isso, nós devemos inserir uma proteção contra sobrevelocidade, pois isso pode ser perigoso tanto para a minha máquina síncrona quanto para a minha máquina primária. Normalmente, o sistema de proteção contra sobrevelocidade é realizado por meio da instalação de um pequeno gerador de ímã permanente que está conectado diretamente ao eixo do gerador principal, de forma com que, caso eu tenha uma sobrevelocidade, a minha tensão ela fica mais elevada. Então, eu tenho uma tensão proporcional à velocidade do meu gerador. Essa tensão é levada ao relé de sobrevelocidade, que é a função 12, que deve ser ajustada para valores de 3 a 5% da velocidade nominal. Esses valores atendem às condições de operação do grupo motor-gerador quando da ocorrência de rejeição de carga à plena capacidade da máquina. O correto é sempre consultar o fabricante da máquina primária quanto à suportabilidade, quanto à sobrevelocidade,
Isso porque a minha máquina primária ela é muito mais sensível à minha sobrevelocidade que a máquina síncrona, né? Os meus geradores síncronos eles são projetados normalmente para operarem em velocidade de até 125% da sua velocidade nominal, sem nenhum prejuízo eletromecânico. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades do Moodle. Essas atividades vão contar como presença nas atividades assíncronas, assim como parte da nota final de vocês. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo por meio do e-mail, nos fóruns do Moodle ou no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão. Muito obrigado pela atenção e até mais.